Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar o módulo 9, Conceito e Nomenclatura de Bases. Até a aula passada, nós havíamos estudado, relembrado, o conceito de ácidos, que são substâncias que em meio aquoso liberam o cátion H+, como único cátion positivo, como único íon positivo. Hoje nós vamos estudar substâncias que têm características opostas aos ácidos, que são as bases, também chamadas de álcalis desde antigamente. Essa palavra álcali ela vem do árabe al-kali, que significa cinza, pois encontramos bases como KOH, que é o hidróxido de potássio, nas cinzas de madeiras. É muito comum, quando nós trabalhamos o conceito de bases, fazer uma experiência com indicadores de acidez, que vocês já conhecem, são substâncias que têm a propriedade de mudar a cor do meio em função do pH que essa substância proporciona ao meio. Quando a gente queima madeira, papel, alguma coisa do tipo, e coloca as cinzas dessas substâncias em água, e essa água está misturada com um indicador de acidez, esse indicador de acidez vai indicar uma coloração diferente para aquela solução em função das cinzas que foram colocadas lá dentro. Justamente porque as cinzas contêm bases, e as bases são substâncias que têm a propriedade de aumentar o pH de um meio. A gente sabe que o pH 7 é um pH neutro, pH abaixo de 7 é considerado ácido, e o pH acima de 7 é considerado alcalino, ou meio básico. As bases têm algumas características importantes. O sabor adstringente, é aquele sabor que prende a língua, aquela sensação que dá na nossa boca quando a gente come uma fruta verde, por exemplo, um caqui, alguma coisa do tipo. As bases também têm a propriedade, como eu disse agora há pouco, de mudar a cor do meio. No caso, aqui quando nós utilizamos o papel de tornassol vermelho, elas deixam esse papel azul, como a gente pode ver na figura. Aqui nós temos uma solução alcalina e o papel é vermelho. Quando ele é colocado em uma solução alcalina, ou seja, uma solução com pH acima de 7, esse papel vai passar de vermelho para azul. É o contrário do ácido. Quando nós fazemos isso com ácido, o ácido transforma o papel azul em vermelho, o papel de tornassol. Ela deixa a pele lisa, escorregadia, e essa última característica aqui, ela é muito importante. A gente viu isso nos ácidos na aula passada, que é quando nós temos um gerador, uma pilha e uma lâmpada e dois eletrodos. Quando esses eletrodos são mergulhados em um meio que conduz eletricidade, a lâmpada acende. Nós vimos que isso acontece com o ácido, porque o ácido passa por um processo de ionização quando é colocado em água, a formação de íons. Com as bases acontece a mesma coisa, ou algo parecido. Surgem aqui íons, e essa solução passa a conduzir eletricidade, passa a ser uma solução eletrolítica. Na verdade, a base não sofre ionização, ela sofre dissociação. A diferença entre ionização e dissociação é que na ionização não existem íons na substância, na molécula. Só passam a existir íons quando essa substância é colocada em água. No caso da base, os íons já existem dentro da base. Eles apenas se separam, o íon positivo do íon negativo, quando essa substância é colocada em meio aquoso. Então, na base, os íons já existem, eles são apenas separados. No ácido, os íons não existem, eles são formados quando o ácido é colocado em água. O conceito de Arrhenius, muito semelhante ao do ácido que nós vimos na aula passada, o conceito de Arrhenius para a base é o seguinte: base é toda substância que dissolvida em água libera OH-, o hidróxido, o ânion hidróxido, como único tipo de ânion. Quando nós colocamos uma base em água, vai surgir ali um íon positivo e um íon negativo. O íon negativo sempre vai ser o mesmo, o íon OH-, que é o hidróxido. Então essa é uma característica das bases. Formar o íon negativo OH quando colocada em água. Toda a base vai formar esse íon aqui, segundo Arrhenius, OH-. Alguns exemplos de base, turma. NaOH, que é o hidróxido de sódio.
CaOH, hidróxido de cálcio, LaOH3, hidróxido de alumínio, NH4OH, hidróxido de amônio. Perceba que existe uma sequência, um padrão na nomenclatura das bases. Sempre começa com o nome hidróxido e sempre termina com o nome do cátion. Nesse caso, o cátion é o sódio, hidróxido de sódio. Nesse caso, o hidróxido de cálcio, porque o cátion é o cálcio, hidróxido de alumínio. E aqui, hidróxido de amônio. Percebam que o ânion OH-, ele vem acompanhado de um número. Geralmente ele vem acompanhado de um número. Esse número é referente à valência do cátion. Então, nesse caso, como eu não tenho nenhum número do lado do OH, quando não tem nada, significa que é 1. Ou seja, a valência desse cátion é 1. Como eu tenho um 2 aqui, a valência do Ca, do cálcio, é 2. Como eu tenho um 3 aqui, a valência do alumínio é 3. Como eu não tenho nada aqui do lado do OH, significa que é 1. Ou seja, a valência do íon amônio é 1 mais 1. A maioria das bases, turma, elas são formadas pelo OH, que é o íon hidróxido, mais um metal. Porém, existe uma exceção. O hidróxido de amônio é uma base, mas não é formada por nenhum metal. Nesse caso, o cátion, o íon positivo dessa relação, é o NH4, que é o íon amônio. É uma base que não possui metal. Salvo essa exceção aqui, todas as outras bases são acompanhadas de metal. O íon OH acompanhado de um metal. Então aqui essa representação da base que é diferente de todas as outras, que é o hidróxido de amônio, que na verdade é o gás amônia, NH3, dissolvido em água. Quando esse gás é dissolvido em água, formam-se dois íons, o íon hidróxido, que é o OH-, e o íon amônio, que é o NH4+. Nomenclatura de bases, nós falamos um pouquinho anteriormente, mas vamos reforçar aqui. A nomenclatura de uma base sempre vai ser hidróxido, que é o íon H, acompanhado do metal. Então, hidróxido de alumínio, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de potássio. Tá? Sempre vai seguir essa nomenclatura. Porém, existem alguns metais que possuem mais de uma valência. É o caso do cobre, o caso do mercúrio, o caso do ouro, do ferro, do cobalto, do níquel. São alguns metais que possuem mais de uma valência. Então eu preciso identificar, na nomenclatura dessa base, qual é o metal e a valência do metal que está compondo aquela base. Um exemplo clássico aqui é o ferro. Olha só, o ferro pode formar duas bases diferentes. Ele pode formar o FeOH2 e pode formar o FeOH3. Eu preciso identificar na nomenclatura dessa base quando o ferro tem valência mais 2 e quando o ferro possui valência mais 3. E como que a gente indica isso? Através de números romanos no final da nomenclatura da base. Então, hidróxido de ferro 2 é porque o ferro possui valência mais 2. Hidróxido de ferro 3 é porque esse ferro possui valência mais 3. Isso é análogo para todos os outros metais que possuem mais de uma valência. Quando o metal possui apenas uma valência, eu não preciso representar qual é a valência daquele metal, porque ele só possui uma única valência. É o caso do alumínio, hidróxido de alumínio. Eu não preciso e não posso representar hidróxido de alumínio 3, porque só existe o alumínio 3. Eu não preciso representar na nomenclatura hidróxido de magnésio 2, porque só existe o magnésio 2, não existe outro. No caso do ferro, existem dois tipos. No caso do cobalto, do níquel, do chumbo, do estanho, existem dois tipos. Então, preciso representar na nomenclatura qual é a valência do metal. Tá? Então, o resumo básico da aula de hoje. Bases são substâncias que, em meio aquoso, produzem o ânion OH-, é o ânion hidróxido. As bases sempre vão ser acompanhadas de metais, exceto o hidróxido de amônio, que é acompanhado do íon amônio, que não é um metal. A nomenclatura das bases sempre vai seguir a sequência hidróxido, D
e o nome do metal, seguido da valência desse metal, quando ele possuir mais de uma valência. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, conceito e nomenclatura de bases. Façam os exercícios. Na sequência eu vou postar um segundo vídeo com a resolução dos exercícios. Tá? Bons estudos e até a próxima aula.